Amigos, estamos em mais uma das nossas conversas que eu não estou conseguindo fazer diariamente, mas sempre que posso faço, e a gente assim vai refletindo os acontecimentos do dia e também sobre a estratégia da esquerda ou da direita, enfim, tudo que importa a gente acaba conversando aqui neste importante espaço. Eu quero falar hoje sobre essa história de Joaquim Barbosa, candidato a presidente. Há tempos, aliás, há alguns dias eu fiz uma transmissão falando sobre que a candidatura de Joaquim Barbosa era uma estratégia da esquerda, porque a esquerda hoje está queimada, não tem nomes dentro do seu campo partidário, aliás, nem a direita tem, a direita que está nascendo, aquele centro e centro-esquerda porque também está queimado, e a extrema-esquerda porque não tem ninguém, e que eles buscariam alguém de fora mais alinhado aos seus valores. E esse alguém é Joaquim Barbosa. Contei naquele instante as suas ligações com Frei Beto, o comunista, que é um fissurado por Fidel Castro, praticamente um assessor de Fidel Castro, né, e que era o homem responsável pela indicação de Joaquim Barbosa para o Supremo Tribunal Federal. Então Joaquim foi visto inclusive no processo do Mensalão como um traidor da esquerda. Ele sempre votou com a esquerda nas questões de valores, mas naquele momento foi visto como um traidor da esquerda, mas não quer dizer que não seria um deles. E aí os movimentos vão deixando claro que esta análise da candidatura de Joaquim Barbosa é sim a saída que a esquerda encontrou. Hoje a colunista Mônica Bergamo, lembram da Mônica Bergamo? A mesma que sempre vaza as coisas, funciona como uma espécie de porta-voz de figuras estratégicas da esquerda. Ela publicou que Joaquim Barbosa fez uma reunião, participou de uma reunião, né, um jantar com artistas e tudo mais. E, além disso, Joaquim Barbosa disse a ela, essas declarações foram dadas a Mônica Bergamo. Será que o Brasil está preparado para ter um presidente negro? E segundo aqui o que consta, ele deu esta declaração, que em forma de pergunta, né, mas como quem não quer ser o candidato. É óbvio que isso é o lançamento de uma candidatura. Atenção, eu entendo que esta frase, esta pergunta que Joaquim Barbosa plantou na imprensa, via Mônica Bergamo, é o lançamento de sua candidatura. Quando ele pergunta isso, ele está tentando ser aclamado candidato. Ele está tentando ser conduzido à candidatura. Note que essa história de estar preparado ou não estar preparado para o presidente negro, isso é uma grande bobagem. O Brasil está preparado para ter um presidente negro, primeiro-ministro negro, o que for negro há muito tempo. Assim como estava preparado para ter presidente mulher. Também isso não foi uma questão preponderante na nossa vida. Não é um dado da nossa formação, por mais que falem que seja, por mais que falem que é um dado. É claro que podemos ter problemas e uma série de coisas, mas a questão racial aqui é muito melhor resolvida do que em qualquer outro lugar. Os Estados Unidos mesmo, que já é apontada uma série de falácias sobre isso, ainda a nossa realidade é muito mais tranquila do que a deles, do que na Europa, do que em qualquer lugar. E aí há várias razões sobre isso, razões históricas e tudo mais, mas esse não é o objetivo aqui. Como eu abri esse parênteses histórico de questões raciais, recomendo mais uma vez aqui o livro do Thomas Sowell, que é um negro conservador americano, intelectual sensacional, Fatos e Falácia da Economia, e ele aborda também essa questão racial. É muito importante que você procure esse livro, foi lançado pela editora Record. O Thomas Sowell, além desse livro, há muitos outros que são sensacionais e que você precisa ler para se desarmar desta história de racismo, preconceito, esse monte de bobagens que nos vendem. Mas como nos venderam, a esquerda, especialmente, claro, que é a grande responsável por propagar e explorar isso, usa para alavancar a candidatura de Joaquim Barbosa, e a questão racial é o pé na porta, o pé para entrar na campanha
que o Joaquim está usando. Vocês lembram que em 2010, quando a candidata era Dilma Rousseff, a esquerda que investiu na fragmentação da sociedade, na divisão da sociedade, que ela divide para controlar. Você cria pequenos grupos que acabam sendo minoritários, né, sempre. Então, mulheres, negros, índios e tal. E aí você elege o representante desses grupos e passa, então, a dar voz a eles, forjando assim, induzindo assim a um controle social. A esquerda faz isso, fez isso. E naquele momento, acabava o governo Lula da Silva, a esquerda sacou do seu bolso a presidente mulher, que eles chamam de presidenta, uma coisa horrorosa. Então o Brasil está preparado para ter uma mulher presidente, como se os brasileiros tivessem preconceito com as mulheres. Não, não tem, isso é uma bobagem. Todo brasileiro veio da barriga de uma e ele ama a mãe, antes do que qualquer outra coisa. E duvido que achem suas mães incapazes de qualquer outra coisa. Tanto que a Dilma Rousseff acabou vencendo as eleições e também foi empichada por outras razões, e não por ser mulher, mas apenas por ser competente e safada mesmo. Isso é outra história. Então, agora é o presidente negro. Por que eles usam isso? Além da divisão da sociedade, é uma maneira de colocar todo mundo na defensiva. Como você joga com preconceitos, então você saca alguém do grupo minoritário e faz com que o outro, o seu inimigo, o seu adversário, para provar que ele não é o racista que eles apontam que você seja, você tem que aderir à pauta deles. É uma estratégia inteligente e que já se mostrou muito eficaz. Então o que? Se a esquerda não consegue ir com ideias de esquerda, então saca alguém de um grupo minoritário, evoca esse discurso racialista, de minoria, e faz a pergunta: está preparado para ser um presidente negro? Aí o homem comum pensa: não, eu não sou racista, então... você é racista, você não vai votar no Joaquim Barbosa porque você é racista. Não, eu não sou racista. Para provar que eu não sou racista, eu vou votar no Joaquim Barbosa. Isso funcionou muito com a Dilma e agora a aposta é essa. E é de uma bobagem, no sentido de objetivo de governo, horrorosa, mas é eficaz dentro do quadro cultural que eles montaram para o Brasil e também, consequentemente assim, para vencer as eleições. Então fiquem atentos a isso. O que não importa a cor da pele de candidato nenhum. Não importa se ele é preto, se é branco, se é azul, se é amarelo, se é roxo, lilás, sei lá que cor que você quiser. Ninguém governa com pigmentação. A pessoa governa com o cérebro. Assim como também ninguém governa com a genitália. Governa com o cérebro. Então toda essa história de que presidente negro, presidente mulher, presidente gay, presidente trans, presidente não sei o que, não faz sentido lógico do ponto de vista daquele que quer realmente desenvolvimento e boas práticas de um país, boas políticas para um país. Não faz sentido nenhum. Isso é apenas estratégia de retórica, de indução de massas para vencer a eleição. É usar um componente social a serviço de um projeto de poder. É simplesmente isso e é preciso que vocês entendam isso e compartilhem isso. Por isso já peço para vocês compartilharem esta transmissão, porque ela é das mais importantes que nós já tivemos e de que teremos daqui para frente. Poderemos voltar nesse assunto muitas e muitas vezes, mas temos que começar a bater e entendê-lo desde já. Então, quando o Joaquim nega, eu não sou o candidato, e faz aquele, planta na Mônica Bergamo, na coluna da Mônica Bergamo, será que o Brasil está preparado para um presidente negro? O que ele está tentando induzir? Que todo mundo está sim, tanto é, Joaquim, que eu quero que você saia presidente. É isso que ele está fazendo. Tentando, e inclusive o efeito colateral disso é mais uma vez a divisão, segregação da sociedade. É muito ruim. Você vê que a esquerda não tem pudor nenhum em tratar
se tratando da sua estratégia de poder para atingir os seus objetivos. Se tiver que dividir a sociedade, divide. Se tiver que fomentar o ódio, fomenta. Não tem problema nenhum, desde que isso seja útil para a sua estratégia de poder. E essa história do Joaquim Barbosa é útil. E não é apenas um apontamento, meu machismo, eu tenho outras evidências aqui. Outra notícia que sai é: Joaquim Barbosa frustra artistas e... Aqui, ó. Joaquim Barbosa frustra artistas ao afirmar que não será candidato a presidente em 2018. Aí olha só o que está implícito aqui. Vou ver a turma de artistas que estava com o Joaquim Barbosa, para vocês verem que quem que tem razão quando aponta que é uma estratégia da esquerda. Olha os artistas. Marisa Monte. O jantar teve a participação, foi organizado pela Paula Lavínia, mulher do Caetano. Aí teve a presença do Caetano Veloso, Marisa Monte, Fernanda Lima, Letícia Sabatella, curitibana, Letícia Sabatella, adora a canhota, é um ícone disso. Lázaro Ramos, Fernanda Torres, sempre se declarou petista, que era colunista da Folha. Tiago Lacerda, além do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, o Randolfo, que era do PSOL, aquele mesmo que eu postei uma foto que ele está ao lado do Nicolás Maduro, o carniceiro canalha da Venezuela, estava jantando com o Joaquim Barbosa. A Rede, que é possivelmente o abrigo, a legenda que Joaquim Barbosa utilizará para disputar a eleição, porque a Rede é o novo rótulo da esquerda, é a esquerda mais descolada, é que os artistas gostam, vão salvar o mundo, tem tudo a ver com essa história de internet e tal. É o novo rótulo, porque o rótulo vermelho ninguém aceita mais. Então a Rede, o que torna a Rede, inclusive, mais perigosa que o próprio PT, é aquela história do veneno na embalagem de iogurte. O veneno na embalagem de veneno ninguém toma, você está lá, vê que é ruim, você não quer tomar. Agora, veneno da embalagem de iogurte, que é chamativa, que te dá o apetite, dá vontade, você vai e toma. É por isso que esses esquerdistas que não se assumem claramente, que tentam conversar, que se dão de descolado, ambientalistas, são mais perigosos do que os comunistas assumidos. É muito mais fácil, você identifica muito mais fácil. Pensando nisso, a Rede foi criada, faz parte dessa estratégia toda e agora está aí. É quem pode abrigar um nome de fora do cenário político, que é o Joaquim, que já evoca essa história do presidente negro numa estratégia de colocar todo mundo na defensiva para provar que não é racista, tem que votar no Joaquim Barbosa. Não caiam nessa, é uma desculpa, é um discurso, eu estava lendo aqui, desculpa gente, Hélio Beltrão chegou me dando boa noite, a Edna também, enfim, é uma estratégia nojenta, essa de partir para esse lado, racializar o processo eleitoral, mas dessa gente não se espera pudor algum. Vocês não tenham dúvida que todos os aparelhos da esquerda, as suas franjas, a imprensa, as organizações, partirão para esse debate, tentarão impor esse debate na sociedade. Isso voltará ou ressuscitar, porque já aconteceu, mas agora será de uma outra forma. E quando a Folha de São Paulo, numa coluna assinada pela Mônica Bergamo, já publica isso, já está fazendo esse serviço, né? Voluntário ou não, também é uma notícia, qualquer outro jornalista poderia publicar, mas escolheram logo a Mônica, que ela está sempre ali também, ela tem boas fontes na esquerda, não só na esquerda, é verdade, mas na esquerda predominante, predomina, ela tem as fontes lá, então trabalha assim. Então, como para buscar argumentações e desmontar esse esquema de poder da esquerda, esse discurso esquerdista, eu já recomendei aqui o Thomas Sowell, o livro, vou mostrar mais uma vez, que muita gente chegou agora, ó, Mitos e Falácias sobre a Economia. Há também um livro que é bem importante do Demetrio Magnoli. Demetrio fala umas bobagens sobre economia americana e política americana, mas ele tem um bom livro, chama Uma Gota de Sangue. E há também diversos artigos do próprio Thomas Sowell, que é um negrão mesmo, e tal, e que tem essa
faz essa crítica, essa leitura, um intelectual maravilhoso. Então essa história aí de cor e raça é apenas um joguete. Fique atento a isso. O vereador de São Paulo, do MBL, o menino que eu conheço há bastante tempo, o Fernando Holliday, já fez uma publicação. O Fernando Holliday, vocês sabem, é um menino negro, homossexual e rejeita completamente o discurso de minoria. Então ele faz um trabalho, cumpre uma função maravilhosa neste jogo, né, de desmonte dessas estratégias, e ele já publicou contestando o Joaquim em forma retórica também, fez a pergunta: será que alguém que acha que a cor da pele é importante está preparado para dirigir o Brasil? Eu respondo para o Fernando: é claro que não, moralmente não está. E isso antes que o movimento negro, essas pessoal aí que trabalha para o PT já venha me xingar, me chamar de racista. Isso aqui não tem nada a ver de racista, estou fazendo uma análise política, e quem faz análise racista das coisas é a esquerda. Eu vou ler novamente a declaração do Frei Beto, que vocês gostam tanto, vocês da esquerda gostam tanto, sobre o Joaquim Barbosa, em entrevista ao Zero, a 0 Hora, jornal 0 Hora de Porto Alegre. Ele diz o seguinte: foi perguntado se ele tinha influência na nomeação de Joaquim Barbosa, então ele conta a história, e aí ele fala o seguinte: penso que esta não é a melhor forma de fazer um ministro, por razões étnicas e não por razões de histórico e mérito. Então a própria esquerda, que constrói toda esta mitificação, ela diz, assume, o intelectual esquerdista Frei Beto assume que o Joaquim Barbosa entrou no STF por cota. Eu acho que não. Eu acho que ele não precisaria disso, porque ele tem conhecimento jurídico sim para ser ministro. Eu acredito nisso. O Frei Beto não acredita. O Frei Beto, comunista Frei Beto, diz que não, que ele entrou lá por questão racial, que já era. Entendem da onde vem a preparação? Eles já precisavam fazer aquele jogo e depois virou um peão da esquerda que pode ser reutilizado agora numa outra função. Então, dessa gente não duvidem nada, não há nenhum movimento irracional, nenhum movimento por acaso. Tudo faz parte de um maldito cálculo. Nada é mérito, nada é coração. É simplesmente um maldito cálculo. Joaquim Barbosa é alçado como o negro a ser presidente do Brasil para servir apenas, na verdade, ao socialismo vermelho. Eu vou parar por aqui. Espero que vocês compartilhem essa transmissão, pois o tema é muito importante e que vai nos dar um debate longo até 2018. Um abraço, obrigado a todos que nos acompanharam.